Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um sensacional chat bate-papo sobre estratégias quantitativas. Como hoje é dia da seleção, jogo da seleção, vamos fazer um comentário um pouco mais curto para não atrapalhar aí as emoções do amistoso da seleção. Eu diria bem-vindos, amigos da Rede Globo, e estamos iniciando mais um chat de estratégias quantitativas. O primeiro comentário: o mercado fazendo movimentos pessimistas aí, né, nesses últimos tempos. Um comentário geral aí é que a gente já tinha até feito esse comentário aqui desde o ano passado, até não lembro se eu cheguei a comentar nos chats aqui, e a gente tinha o pessoal aqui do escritório, desculpa gente, vamos lá. A gente já estava comentando aqui que não tinha tantas ações boas assim, baratas, né? Que as que eram boas já tinham subido. É isso aí, Cavalo, caiu uma pena aqui, mas acontece, liga não. Então hoje tá animado, tá agitado aqui no escritório, por isso. A gente já tinha comentado desde o ano passado, entre a gente mesmo, que as boas ações já estavam caras, já tinham subido bastante, e que mais do que simplesmente análises ou coisas do gênero, a gente teria tá entrando numa fase de quase garimpagem de boas ações que ainda estão baratas. Elas existem ainda, mas tem estado mais difíceis achá-las assim, de uma simples análise fundamentalista ou coisa do gênero, ou mesmo para quem faz trade de curto prazo, olhando o gráfico ou coisas do gênero, alguns sinais claros assim de pessimismo e de as coisas já estariam um pouco caras. Mas alguns destaques aí negativos, né? Não vou nem me estender sobre o assunto. As empresas X aí dando o pessoal, os investidores e players e coisas do gênero meio cansado já das promessas, e não estão vendo o retorno disso. Estão meio cansando da empresa ser uma empresa do futuro, estão querendo ver resultado. Enquanto não tiver um mínimo de resultado ou um mínimo de expectativa de resultado, não tem história. A Petrobras também, muita notícia junto, né? Agita muito o mercado. O pessoal gosta de coisas mais tranquilas. O mercado trabalha com expectativa, né? A história de valor e preço, né? A diferença é o tempo, né? A diferença entre o preço e o valor é o tempo, né? Ou a duração, enfim. O pessoal também não gostou muito do agito que deu, tanto a mudança da regra de proventos entre o ONPN quanto do reajuste da gasolina. Então o mercado responde. Posso usar isso até como tanto no caso das empresas X como no caso da Petrobras, eu posso usar isso como uma defesa, né, de por que eu uso o gráfico, né? Assim, na maior parte dessas empresas, ou em grande caso, o gráfico já tinha sinalizado um pessimismo, já tinha sinalizado uma saída. Então eu posso estar usando essa parte do gráfico aí, vamos dizer assim, uma defesa do uso do gráfico, porque a maioria dos gráficos já tinha sinalizado uma saída, inclusive nos comentários aqui que eu tinha feito durante as outras quartas-feiras. Eu nem me apresentei, nem comentei, mas acho que não precisa, o pessoal aqui já está conhecido. Eu sou o Ronaldo Tegeu, estamos no chat de estratégias quantitativas. Hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2013, e estamos aqui fazendo concorrência para a Rede Globo de televisão e para as redes de televisão. Estamos fazendo concorrência para o amistoso da seleção brasileira, mas como eu disse, eu vou fazer um comentário um pouco mais rápido, apenas mostrando alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí. Se tiver algum problema, no som, no vídeo, se tiver tudo em ordem também, por favor, deem um ok aqui para mim. E vamos lá, sem mais bobagem. Não tem hoje tanta filosofia para falar. Eu acho que a única filosofia que tem é que o mercado trabalha com expectativa, e tanto no geral como nesses casos particulares acima citados, a expectativa é de pessimismo. Então é isso que a gente está observando aí no movimento dos preços. Não significa que não tenhamos boas
Eu tinha separado a minha listinha de small caps para hoje, mas a gente pode fazer semana que vem, não tem problema, ou só dou uma pincelada na ideia aí. Nesses tempos ainda temos boas empresas em franca tendência de alta, né? Lembrando que franca tendência de alta precisa definir o que é tendência, daí definir o que é topo e fundo, aqueles papos todos que a gente sempre conversa. Vou tirar minha cara feia da tela, aqui diretamente de São Paulo, e vamos já colocar o gráfico que a gente já estava rabiscando ele aqui há algum tempo. Então eu vou deixar os rabiscos só para não falar que a gente não falou antes e coisas do gênero. Eu deixo alguns rabiscos. Vão na tela, comandante Hamilton, na tela, vamos lá. Então aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. Se tiver muito poluído, vocês me avisem, eu tento dar uma limpada, mas esse é o gráfico do Ibovespa. Tem uma banda de Bollinger aqui, as médias que eu sempre uso. Depois daquela famosa perna de alta que a gente já citou, deu a congestionada entre os 61 e 63 mil pontos aqui, 62.500, 61.100 e 62.500. Ao perder esse fundo, ele já deu uma sinalizada mais forte, né, de queda aqui com esse candle do dia 26 aqui do pós-natal, não, do dia 26 de 1, desculpa, dia 26 de janeiro. E agora, na segunda congestionada, hoje o Ibovespa perde o fundo, apesar de ter tido uma recuperação mais para o final do pregão, mas o fato é que perdeu de novo o fundo em fechamento, que sugere um primeiro teste aqui nos topos anteriores, e que coincide com a retração dos 60% de Fibonacci, 61.8, que esses números mágicos do Fibonacci, o que significa que da perna de alta que se iniciou de novembro a dezembro, né, a começo de janeiro, o Ibovespa já corrigiu 2/3 aproximadamente, quase 2/3 dessa perna de alta, mas foi de uma maneira suave. Normalmente as correções são um pouco mais agudas, o que indica pelo menos que a perda desse patamar de preço dos 58 mil pontos, 58 mil e alguma coisa pontos, pode trazer o Ibovespa para os 55 aqui para testar o fundo principal anterior. É o que sugere, principalmente, é o que indica, né, principalmente a simetria do Ibovespa. E essa região dos 55, 56 mil pontos é uma zona de suporte um pouco mais forte, visto que temos aqui essa linha de tendência de longo prazo também que está passando por perto desses valores. É lógico que essa linha vai subindo, mas se a gente diminuir aqui, a gente nota, se a gente condensar o gráfico aqui, a gente nota essa longa linha. Podemos fechar, mesmo colocando em fechamento aqui, né, utilizando a sombra, a gente vê que essa linha tem servido de base para o Ibovespa praticamente desde, vamos ver a data aqui, desde do último fundo, que foi agosto de 2011, né? Então, ou seja, não é porque tem essa linha aqui que o Ibovespa vai parar de cair. O fato é que quando essa linha cruza com algum suporte horizontal mais forte, é uma indicação de uma região que pode ter poderemos ter uma congestão maior. Num prazo um pouco mais longo ainda, que eu já tinha desenhado semana passada, o Ibovespa está nesse, vamos dizer, triangulão aqui, ou até já temos fundos descendentes aqui, só que já temos topos descendentes, mas os fundos ainda estão ascendentes. Então podemos dizer que desde o topo aqui de 2010, o Ibovespa se encontra de lado no longo prazo, né, num prazo um pouco maior, perdendo alguns fundos importantes. Agora mesmo a gente está nessa região dos 55, seria o máximo da correção de 2010 aqui, mas o Ibovespa continua sambando aqui no meio desses valores aí, entre 55, 65, 55, 65, já faz algum tempo, né? É lógico que tem oportunidade de trade, é lógico que o Ibovespa é simplesmente uma média aí dos principais papéis, mas dá uma noção geral do humor do mercado aí como um todo, né? E para aqueles, e como eu sempre digo, assim, eu não sou muito, não gosto, não acho que, para mim não me ajuda nada ficar vendo o Dow Jones ou vendo SP500 ou o que seja. Se você opera o mercado brasileiro, o termômetro é o Ibovespa. Qualquer coisa que aconteça no Dow Jones ou no SP que contamine o Ibovespa vai aparecer no gráfico.
Se você opera no curto prazo, você tinha que estar de fora nesse pivô de baixa aqui, nessa perda de fundo dos 61 mil pontos. Se você opera no prazo um pouco mais longo, a gente pode colocar esse gráfico no semanal e operar olhando só a média, ou seja, o importante é ter os critérios, que hora que eu vou estar comprando, que hora que eu vou estar vendendo, que hora que eu vou estar de fora, que hora que eu vou estar pegando algum papel para fazer um lançamento coberto, deixando passar o tempo de modo que eu ganhe com a passagem do tempo. As operações estruturadas, acompanhando tanto o chat do Roxo, de long and short, como de opções, tem dado boas oportunidades, tem dado esse período longo de congestionamento, assim, com alguns rompimentos importantes, tem deixado algumas volatilidades interessantes. Se você gosta de emoção forte, você consegue trabalhar com o AGX direitinho, mesmo caindo tanto, você consegue se proteger, juntar dinheiro para comprar mais o AGX mais barato. Ou se você quer volatilidade baixa, a volatilidade da Vale da Petro estavam baixa, nessa semana já aumentaram um pouco, então dá para fazer operações estruturadas, que são essas operações que eu citaria aqui como quantitativas. Long and short é uma operação quantitativa, trava com opções são operações quantitativas. Qualquer operação que você consegue mensurar ou que você conseguiria fazer um algoritmo para determinado setup são operações quantitativas. E a parte de testar isso é que faz parte dos payoff, drawdown, draw up, aquelas coisas todas, aqueles termos difíceis que todo mundo gosta de decorar para impressionar o cunhado. O pastor já entrou. Oi, pastor, faz tempo que você não aparece por aqui. Já pediu para a gente dar uma olhada em fibra. Lembrando, eu vou dar uma olhada no cenário da fibra, eu não vou dar uma olhada no papel. Mas antes disso, só como eu citei no comentário, vou olhar Petro, Vale, OGX, que a gente tinha olhado comentado anteriormente, e mais alguma que vocês queiram, por favor, sintam-se à vontade. A Petrobras vem fazendo padrões irritantemente fractais, né? É irritantemente fractal a Petrobras, porque aqui ela congestionou e deu uma fungada, congestão e uma fungada. Se a gente colocar isso no semanal, é praticamente o mesmo desenho. Tem um triângulozinho descendente aqui, vai ter um triângulozinho descendente no semanal. Se a gente colocar num prazo bem maior, olha, é o mesmo desenho, ó, é o mesmo triângulo que tem aqui, é o mesmo triângulo que tinha aqui, é o mesmo que tem aqui, que é o mesmo que tem aqui, grande. Então, não, assim como ondas de Elliott, que para mim eu não entendo, né? Não estou falando que não funcione, eu não entendo. Para mim o fractal tem muito mais a ver, muito mais fácil de notar essa fractalidade do mercado do que ficar contando onda. Mas enfim, eu tinha comentado nos últimos chats, cansei de falar nos últimos chats, que se a Petro perdesse os 19,30 aqui, corria o risco de testar lá o fundão, sendo que esse primeiro fundo não era um suporte muito forte, né? Então, como ocorrido, depois da perda da congestão em forma de triângulo, que também era a região de preço de topo da congestãozinha anterior aqui nos 19,30, a Petro quase imediatamente, atendendo aos meus pedidos, veio testar o fundo lá dos 17,40, vamos ver o valor certinho, 17,42, né? Quase que imediatamente, assim, né? Hoje ela bateu quase lá. Ontem, aliás, desculpa, ela deu aquela breeding gap de notícia, né? Eu normalmente, se eu tivesse acompanhando esse trade, tivesse entrado na minha porção emoção, eu adoro abrir um gap, foi rápido fechar esse gap, seria uma operação de swing trade, né? De day trade aqui, mas muito arriscado, não sou muito de fazer isso, como todos sabem, eu sou bundão. E aqui, o que a gente vê é que desde 2011, os fundos de 2011, aqui de agosto e o de outubro, foram feitos nessa região de preço, né, em torno de 17,30 até 17,70, que é onde está agora. Então, a partir de agora, na Petro, eu começo a procurar sinais de reversão, seja por
candles, ou por divergência de indicadores, ou por distância da média, a Petro estaria muito interessante. O sinal de hoje não foi muito legal, assim, esse candlezinho preto aqui no meio do, né, vamos chamar isso aqui de harami, mas enfim, eu não gosto de falar nome. O fato é que se esse candle branco de ontem fosse preto, com certeza eu teria entrado pela distância da média, por fechá-lo fora da banda de Bollinger aqui, naquele nosso setupzinho básico de retorno à média, e a média estaria em torno dos 19,30 e aqui 17,30. 19,30 para 19,30 são R$2 em 17. Se for 19 é 10%, ou a volatilidade da Petro está menos que 30, então 1/3 da volatilidade de distância. Mas ontem ele fez ao contrário, era a estratégia de fechamento de gap. O fato é que fez uma congestãozinha aqui, um zigue-zague sem muito propósito, e hoje fecha negativo de novo, com volume não tão bom quanto o de ontem, mas enfim, eu acho, ou imagino, que nessa região de preços, né, ela pode vir aqui dar uma afundadinha primeiro até 17,40, 17,41, né, 17,42 que a gente tinha visto primeiramente, né, nessa linha aqui, que falta pouco. Um candle de reversão aí já seria um candle praticamente fora da banda de Bollinger, ou pelo menos cutucando a banda de Bollinger, e no segundo fundo lá embaixo, que é os 17,30, a perda, falando ao contrário, a perda desse patamar de preço seria muito negativo para a Petro, poderia trazer a Petro bem mais para baixo do que está agora, obrigando a estopar todas as posições aí compradas no ativo, visto que estaria rompendo esse triângulo simétrico para baixo, aquela história com a parte de baixo horizontal e a parte de cima em topos descendentes, poderia empurrar o preço da Petro lá para, sei lá, R$5, R$10, graficamente. É lógico que dificilmente chegarei sem um motivo justificado, mas o fato é que a perda desse patamar de preço 17,30, 17,40 aí, seria muito, mas muito negativo para a Petrobras e consequentemente para o índice brasileiro, devido ao peso da Petrobras. Mas uma compra de suporte para quem gosta de comprar retorno à média, para quem gosta de comprar suporte, nesse patamar já começa a ficar interessante e dá para começar a fazer alguma operação com opções. Normalmente em suportes as taxas ficam interessantes. Se está no suporte é porque ela já deu uma caída, é só usar a planilha lá que a gente usa no chat de opções, procurar uma taxa interessante de Petro e com uma relação taxa-proteção interessante para a Petrobras. E agora é uma operação que normalmente eu gosto de fazer, é uma operação que faz sentido, porque se cair você recebe a proteção, compra mais papel, mais barato, e se subir você entrega pela taxa pré-determinada. Então essa é uma operação interessante. Como eu sempre repito no chat, não existe operar Petrobras, Vale ou GX sem estar travado em opções, ou sem estar protegido com opções, mesmo que seja alavancado em opções, né? Tem que trabalhar com opções também, se você quer trabalhar com papel. A próxima é a Vale. Tem se segurado melhor que a Petro nesses últimos tempos aí, mas fez aquele... também tivemos uma correçãozinha um pouco mais forte. Agora ela se encontraria aproximadamente na retração aqui dos 61%, também sambando entre os 61% e 50%, que significa que desta última perna de alta da Vale, contando lá com o gap de exaustão lá em cima, ela já retornou metade, 2/3 do preço, numa situação bem semelhante ao Ibovespa. A diferença é que a Vale se encontra aqui, chegou a fazer não vou chamar de fundo, mas chegou a fazer achou um suporte aqui no que era a resistência anterior dos topos rompidos aqui quando se iniciou a perna de alta, né, a última perna de alta da Vale. Graficamente a Vale está bem menos feia do que a sua correlacionada aqui, Petrobras, e também dando uma lambujinha aqui, que é a qual?
nós já fizemos um fundinho intermediário e já temos um topinho intermediário na Vale. Então o fundo da Vale é 37,30 e o topinho da Vale é 39,47, né? 47 se for de máxima ou 20 se for em fechamento. O fato é que um rompimento para qualquer lado traria um reforço no preço. Então, perder no fundo de 37,30, a Vale pode vir afundar com vários pequenos suportes assim no caminho aí, mas o fundo principal é só lá nos R$30, seria isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso aqui mesmo. Vamos ver quanto com essa mínima, R$30,70. Poderia trazer para cá, lógico, com alguma congestão aqui. Aparentemente, olhando aqui até a acumulação da Vale, olhando o desenho, a Vale está sentada exatamente num suporte gráfico aqui, né, dessa pequena linha de tendência. Vamos ver se eu consigo deixar essa linha mais grossa. Vamos ver aqui que cor que a gente pode pôr. Cor de rosa. Vamos pôr cor de rosa aqui para ficar bem invisível. Mas é isso aqui, a Vale está sentada em cima dessa linha, já que está sustentando mais ou menos há algum tempo. A perda dessa linha negativa pode trazer os preços primeiro para 35, depois para 33 e finalmente 30. São suportes intermediários. Mas a acumulação ainda não está confirmando esse movimento. A superação dos 39,40, né, que eu tinha falado, 39,47, 39,50 aqui, seria um aspecto positivo, levando a Vale primeiro pro topo antes do gap aqui em 41,20 e depois lá pro topão que a gente, do gap de fuga ali lá nos R$43 aproximadamente. Mas ainda sem muita não tem nenhuma indicação disso, não tem nenhuma indicação do que a Vale pode estar fazendo. A indicação é que 2 dias de movimentos fortes, um dia de dúvida, perdeu a mínima, hoje faz outro dia de indecisão, assim como todo o mercado que já não realizou, que já não veio para baixo. A Vale enfrenta as suas dúvidas diárias aqui. E por fim, só para antes de atender aqui o pastor, a OGX, né, que eu já tinha até traçado aqui um canalzinho leve debaixo que ela estava, ela chegou, rompeu o canalzinho, ameaçou não perder, perdeu e veio abaixo com força, que nem diz os nossos amigos soteropolitanos, e hoje estava caindo bastante, mas chegou no final do dia, também teve uma recuperação. Se fosse um candle branco, um candlezinho branco poderia dar mais uma esperancinha de algum tipo de movimentação. O fato é que não foi esse candle que, nossa, forçando muito, teria um fechou fora, fechou dentro, superação da máxima de hoje, amanhã superando a máxima de hoje, poderia dar um trade contra a tendência, mas a OGX está na ordem do dia aí, está muito arisca. Recomendo só para quem gosta de emoções fortes, né? Para quem não é faixa marrom ainda, não é bom se meter com esse tipo de embaço, né? Mas o fato é que a OGX está quase no ponto mais baixo de toda a sua história. Ela só tem um fundo em 2,50, se não me engano, né? Que seria o objetivo do próximo movimento dela, caso ela viesse para baixo, seria por aqui mais ou menos, aqui 2,50. É aqui que é o objetivo dela, que é o fundo histórico da OGX desde o lançamento. Eu não tenho, preciso carregar o gráfico, mas vai por mim, é 2,50 certeza, eu já vi, revi, conferi. Mas aqui só em operação contra a tendência. Como a volatilidade da OGX está em torno de 60%, a volatilidade histórica da OGX está 60%, uma entrada em OGX pelo nosso método só se daria quando ela se afastasse 20% da média ou o candle fechasse 6% fora da banda de Bollinger. Daí é aquela história, um candle longo com volume alto e tendo esses parâmetros. A média está em torno de 4,70,
um real, ela está quase 25% afastado da média, entre 20 e 25% afastado da média. Pelo critério do afastamento da média, já poderia estar gerando um trade de retorno à média aí. Mas como a gente gosta, um candle um pouco mais forte, né? um candle um pouco mais longo, fechando na mínima, talvez o de ontem e o de hoje possa se encaixar um pouco nesse cenário, mas o de ontem não teve um volume tão grande como a gente sempre gosta de ressaltar, ou seja, ela só está atendendo o critério de distância em relação à média e não necessariamente os outros critérios que a gente utiliza para retorno à média. Ou seja, precisamos de um sinal mais claro da OGX, ou uma afundada de vez aqui, ou a superação da máxima de hoje, amanhã tal, podia tá entrando aí com um retorno à média, mas repetindo, só para quem é faixa marrom. Não dá para entrar de louco nisso, né? Entrar de maluco aqui, que é pedir para se ferrar. O pastor pediu Fibria. Vamos dar uma olhada na Fibria. Por exemplo, a Fibria já é um papel que está, né, depois de uma congestão de fundo de longo prazo aqui, que durou muito tempo, né, foi de agosto de 2011 praticamente até junho. Isso aqui é junho de 2012, ou seja, ficou 10 meses aqui congestionado, até resolver começar a subir, todas as médias alinhadas aqui para cima, a partir do fundo de junho do ano passado. Então, para quem opera rompimentos, né, todo rompimento de congestão aqui é uma entrada na Fibria, né, ou qualquer recuo dela seria um sinal de entrada. Não me parece tão fácil de operar, né, porque ela faz as congestões aqui e ou ela abre em gap ou já tem movimentações mais fortes. Ela traiçoeira porque aqui ela chega a perder o fundo e reverte de novo, mas tendo um setup interessante nela, então vamos dizer assim, aqui teve um fechou fora, fechou dentro, aqui teve outro de saída, aqui teve um rompimento, aqui teve uma perda da congestão, aqui agulhou, deu a perfurada na banda de Bollinger com a banda de Bollinger estreita, tivemos cruzamento de média, agora as médias estão alinhadas naquele sistema de rompimento que a gente gosta, que é a média de 21 bem próxima dos preços, e já praticamente definiu uma congestãozinha aqui, né? Essa 25,20, 25,25 pode dar algum trade de rompimento, mas lembrando que a resistência está próxima aqui em 26,70, 26,75. Deixa eu ver quanto que é esse fechamento. Em fechamento 26,30, em fechamento 26,30 e de máxima 26,70. Deixa eu tentar trazer aqui para baixo, que não está dando para ver nada, né? Vamos lá. Então é isso. A superação daqui desse ponto, né, no 26,70, daria uma entrada de rompimento. Se bem que essa congestão aqui já poderia ter algum tipo de entrada parcial nos 25,20, né? E o rompimento dos 25,70 junto com empurrar essa banda de Bollinger para cima também poderia gerar na entrada. Os stops abaixo de 23,90 aqui, ou para quem quiser 24, né, já seria bem negativo essa perda dos R$24, visto que aqui é um topo anterior que foi rompido, congestionou, conseguiu romper, etc, etc, mas ainda precisando entrar volume e a confirmação por algum indicador de volume, um indicador de entrada de grana. Pastor, como você provavelmente está nela já faz algum tempo, a gente podia olhar o semanal nela, né, e qualquer entrada e saída poderia ser feito pelo semanal, como um semanal um pouco mais simples, né? Aqui basicamente teria feito um fechou fora, fechou dentro, a perda da mínima aqui dos 23,97, que é os 24 que a gente está falando, poderia gerar algum stop com um objetivo próximo da média de 21 da média de 21 períodos, em torno de 21,40 aqui embaixo. Isso para trabalhar no semanal. Mas olha, a acumulação continua ascendente, as médias continuam também alinhadas para cima, ela está em tendência de alta. Não precisa vender tudo, vamos dizer assim, né? Mas uma realização parcial para comprar uma parte mais barata numa compra de recuo, né? Numa tendência de alta,
Isso olhando no semanal, de uma maneira mais calma de fazer e sem tanto das emoções diárias. O fato é que aqui a gente não tem um stop claro de operação. Precisaria ter um zigue-zague para baixo aqui, um pivô de baixo, alguma coisa do gênero, para a gente decidir ficar fora do papel. Por enquanto, eu pelo menos, se você opera no semanal, isso aqui é simplesmente uma perna de alta. A gente não tem topo e fundo ainda no semanal. Isso aqui é simplesmente uma perna de alta. Pode ser que faça um topo aqui, havendo um recuo, aí sim a gente tem um topo e um fundo no semanal. No diário, como a gente estava falando, fazendo essa pequena congestão. Se você trabalhar no diário, perdeu os 24, você realiza uma parte e tenta pegar ela mais próximo da banda de Bollinger aqui embaixo ou em algum fundo que você estabeleça. O Banco Pan-Americano, para encerrar, não precisa encerrar não, também que a gente já está dando tempo, pode ser. O Banco Pan-Americano deu uma boa melhorada, né, esses últimos tempos. Eu não sei se acompanhou hoje o setor de bancos, mas o fato é que deu realmente uma boa melhorada, né? A gente estava discutindo bastante sobre ele, né, anteriormente. Olha que beleza, deixa eu tirar daqui para diminuir, né? A gente tinha comentado sobre ele outras vezes, né? Veio para baixo e depois essa movimentação, depois do rompimento do topo aqui, desse topo principal em 5,20 ou 5,30 aqui aproximadamente, quiser chamar de ombro, cabeção, sei lá, enfim, o que fez foi um zigue-zague para cima, o que permite entrar em posições compradas com mais facilidade, né? Então demorou, foi bem ondulatório, não foi um zigue-zague, foi quase como uma onda no mar aqui, né? Movimentos bem lentos, sempre lembrando da liquidez do Banco Pan-Americano, é mais complicado, mas o fato é que depois que passou dos 5,20 se encontra em tendência de alta no diário, aqui já tem cruzamento de média, o máximo que a gente tem aqui é um pseudo congestionamento que foi rompido de novo e ele continua devagar e sempre para cima, uma acumulação mostrando isso aqui, uma acumulação de distribuição ascendente. Como é vamos chamar de small cap, é banco, mas é um banco pequeno, volume financeiro, média de volume financeiro, deixa eu ver aqui, 1.800.000, é isso? 1.800.000, hoje movimentou 2.300.000, então sempre bom andar com os cintos apertados. Podemos olhar o Banco Pan-Americano. Quando você tem uma liquidez menor, olha no semanal, faça pelo menos parametrize os trades pelo semanal, fica bem mais fácil de fazer. Como a gente pode ver, o Banco Pan-Americano está numa congestão no semanal de longo prazo, e o objetivo depois que passou lá do 5,21, 5,59 aqui, o primeiro objetivo, graficamente falando, é lá no 7,20. Então teria mais ou menos R$1 para subir. Quando chegar nesse patamar de 7,20, 7,40 aqui, é bom começar a apertar stop ou alguma coisa do gênero, porque começa a bater numa resistência a longo prazo, que já foi suporte aqui atrás, e é a máxima desde 2011 que ele não chega nesses preços de 7 alguma coisa, né? Então já começa a ficar um pouco mais perigoso ou mais arriscado. O fato é que olha a congestionada, olha a diminuição da volatilidade que teve aqui, né? Antes de dar uma andada para cima, nós já estamos praticamente na 5ª semana de alta do papel. Também pode ser que ele resolva parar para descansar aí um pouquinho. Vou voltar no diário aqui, ele para descansar um pouquinho. Pode-se ver isso na quantidade de candles pequenos, né? De candles de dojis ou de candles que a abertura e o fechamento são no mesmo nível, né? E poucos candles direcionais aqui, pelo menos nesses últimos dias, né? Desde o começo do ano, pelo menos, poucos dias direcionais, assim, claramente direcionais, muitos candles pequenos. Um pouco justificado pela liquidez, um pouco justificado aí pela indefinição do mercado. Mas como foi um papel que sofreu muito nos últimos tempos por causa das notícias, né, da situação aí do banco, agora ele está voltando, tentando se ajustar a um valor, o preço se ajustando ao valor. E
para finalizar, eu vi um gráfico legal esses dias aí que mostrava a diferença. Eu comentei isso no chat e acabou tendo um gráfico que comentava a diferença entre colocava a diferença entre Ambev e Petrobras, né? Colocando como assim uma empresa privada e uma empresa pública ou com forte interferência do governo aí. Que a gente já tinha comentado no chat que algum tempo atrás uma Petrobras valia 2 Ambevs e hoje uma Ambev vale 4 Petrobras e mais alguma coisa. É isso que eu queria mostrar. Eu tentei colocar aqui, fazer a comparação, mas usem o comparação de ativos, coloca Ambev e Petrobras no mesmo gráfico e vocês vão entender o tanto que abre. Elas andaram juntas um tempo e depois... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se não ficar muito poluído. Vamos ver, comparação de ativos, Ambev com Petrobras. Se não ficar muito... Se ficar poluído, vocês me desculpem, mas se não ficar tão poluído assim... Rolou ou não? Deu certo? Não. Deixa eu ver se deu certo aqui, que nem aparece a... Deixa eu ver se aparece a Petrobras aqui. Não apareceu. Vamos tentar de novo. Ativos, comparação de ativos. Primeiro ativo, Petro 4. Ok. E aí, apareceu ou não? Também não apareceu. Pô, sacanagem. Eu tinha feito isso aqui antes, testado para ver se dá certo, mas dá. Mas é simples. Você coloca a comparação de ativos e vê o que aconteceu com a Ambev e o que aconteceu com a Petrobras em todo esse tempo aí. E é muito interessante de ver, ou a diferença de uma empresa que realmente busca o lucro e busca a excelência de uma empresa que infelizmente sofre ação do governo aí para fins de controle de inflação ou fora do escopo da atividade final dela. É bem interessante de ver. Se eu conseguir achar um gráfico mais bonitinho, eu posto aqui a semana que vem. Se não tiver, o pastor está agradecendo, obrigado, não precisa agradecer nada, pastor, está tudo certo. Se não, eu tinha separado mais alguma aqui, rapidamente, mas mais como ilustrar, né? Uma ilustração de como é fácil praticamente trabalhar em empresas que estão em tendência de alta, né? Essa daqui é a Anguera Educacional, a Edu 3. Praticamente assim, se você saber, escolhendo um bom ponto de compra, né, olhando o gráfico, também tendo um setup, olhando um bom ponto de compra, é muito fácil trabalhar com empresas em tendência de alta, né? Acho que é isso aqui, se não me engano, vamos ver, Grendene também estava nessa, foi isso? Acho que eu errei. GRND3, acho que é isso. Também, olha que beleza de tendência de alta. Aqui tem que dar muito azar para você perder dinheiro numa tendência de alta dessa, né? Então, quer trabalhar comprado, filtre as tendências de alta, o que são tendências de alta, o que papéis interessantes de empresas boas, né? Assim, empresas que não tenham tanta interferência na mudança de regras. Era isso, acho que o recado do dia é esse aí. Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço o Cavoque, agradeço o pastor aí e vamos ver o jogo, né? Vou assistir concorrência com o jogo da seleção do Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem. Amanhã tem o programa do Roxo, comentário semanal e o chat avançado de opções. E eu volto a semana que vem. Semana que vem é carnaval, né? Eu não sei se vai ter chat na quarta-feira de cinzas, mas se a gente não se vê a semana que vem, até a próxima. 1-0 para eles, Cavoque, valeu, obrigado. Grande abraço, bom carnaval a todos, bom final de semana, bom trades e lembre-se, cada vez mais a bolsa está seletiva, cada vez mais a bolsa está, a garimpagem de ações é mais difícil, o jogo é mais difícil, mas quando cai fica mais barato para comprar. É isso aí. Bom final de semana a todos, bom carnaval, até a semana que vem ou na próxima, bom jogo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe, valeu Cavoque, valeu pastor, valeu todo mundo, abraço, obrigado pela presença, obrigado pela participação.